A fonte correta pode transformar um design simples e desinteressante em um design de alto impacto. Mas a pergunta é, será que você está escolhendo as fontes corretas para os seus projetos? Nesse vídeo eu vou apresentar os pontos principais na escolha de fontes e eu vou revelar um processo perfeito para a seleção de fontes para você nunca mais errar ou ficar travado nessa etapa. O maior erro ao escolher fontes para um design é achar que fontes são apenas fontes e qualquer uma serve. O impulso inicial é sempre pegar uma dessas fontes aí mais conhecidas que vem primeiro à mente e empurrar elas em todo o projeto. E eu sei que isso é verdade mesmo para os designers um pouco mais experientes. Fontes são mais do que letras impressas numa tela. As fontes, elas possuem uma personalidade, elas transmitem uma ideia e são capazes de evocar emoções. Então a escolha da fonte certa pode transmitir a mensagem que você deseja ou pode transmitir uma mensagem totalmente diferente da que você deseja. Dependendo da fonte, ela pode representar um tom sério e formal, ou ela pode representar um tom despojado e divertido. Então a fonte ela é um dos principais pontos que vão estabelecer o tom do seu design. Então, se você puder passar um pouquinho de tempo a mais escolhendo a fonte, é melhor, porque isso vai ter um impacto grande no resultado final. Ok, mas o que você deve levar em consideração na hora de escolher a sua fonte? Primeiramente, independente de qual fonte que será escolhida, o critério mais importante é que ela seja legível. Deve ser possível ler facilmente, sem muito esforço, o que está sendo escrito ali através daquela fonte. Legibilidade é o ponto crucial. Isso fora do caminho, você tem que considerar o que você quer comunicar. Você precisa saber quais são as ideias em volta daquele projeto, qual que é o tom que você deseja comunicar através daquela fonte. Porque assim você vai saber qual que é o tipo de fonte mais adequada para representar aquela ideia, para passar aquela mensagem. E aí o terceiro ponto, casado com o segundo, é você saber os tipos de fontes que existem e quais fontes, quais tipos representam quais sentimentos, quais fontes representam quais ideias. Talvez você já conheça os 4 tipos principais de fontes. Fontes com serifa, aquelas com o tracinho no final, elas trazem um tom de seriedade, confiança, tradição, classe, elegância e sofisticação. Fontes sem serifa, as sans serif, elas não têm o tracinho. Um exemplo proeminente dela é a fonte Poppins. Esse tipo de fonte traz um tom de modernidade, simplicidade, familiaridade, universalidade e tem um aspecto geral mais clean. Fonte do tipo caligrafia, ela imita a escrita manual, é elegante, clássica, formal, sofisticada, feminina e estilosa. Por último, as fontes decorativas costumam ser amigáveis, únicas, expressivas e criativas. Tendo esses pontos em mente, agora vamos para o processo simples de 3 passos para você escolher a fonte ideal para o seu projeto. O primeiro passo é fazer o universo semântico daquele projeto. Isso aqui é muito fácil de fazer quando você enviou um briefing para o seu cliente e esse briefing foi preenchido corretamente. O briefing é essencial para você criar qualquer peça de design e principalmente uma landing page. O primeiro passo é você fazer o universo semântico que está relacionado com aquele projeto. Eu falo mais sobre o universo semântico no meu curso completo de criação de landing pages. Se você tem interesse em saber mais, link vai estar na descrição. Mas basicamente o universo semântico ele é essa reunião que você faz das ideias relacionadas ao projeto. E de onde que você vai pegar isso? Você vai pegar isso do briefing. Sempre, primeiro passo ao trabalhar com clientes novos é enviar o briefing para que eles respondam algumas perguntas relacionadas à marca deles e aquele projeto especificamente que vai ser realizado. E no briefing que eu envio, o cliente ele próprio vai selecionar algumas palavras que estão relacionadas ao negócio dele. E eu pego essas palavras e eu jogo aqui no universo semântico. E aí dentro do briefing eu também peço para que ele selecione as ideias principais, as 3 ideias principais daquelas que ele já tinha selecionado, porque essas palavras elas vão estar intimamente relacionadas com a ideia principal que eu sei que o meu cliente quer passar. E aí eu adiciono 2 a mais que eu percebo pela leitura geral do briefing
que também são importantes. Então eu vou ter aí 5 ideias para poder pesquisar a minha fonte. Com essas 5 principais ideias em mente, então eu já consigo saber qual que é o tipo de fonte que eu vou utilizar. Se sem serifa, com serifa, caligrafia ou a decorativa. Então nesse caso dessa cliente, com base nessas 5 palavras, faz sentido que a fonte principal, a fonte para títulos, seja uma fonte com serifa. E eu tomei essa decisão baseada na ideia de confiável, dominante e consultoria. E também pesquisando alguns sites, algumas peças de design relacionadas a home decor, eu vi que existe uma certa prevalência de fontes com serifa. E aí a gente tem também aqui a ideia de dinâmica, que a gente vai expressar com a nossa segunda fonte, que vai ser a fonte para textos, que essa vai ser uma fonte sem serifa. E aí, sabendo que eu vou querer uma fonte com serifa para ser a minha fonte principal, a minha fonte de títulos, eu abro aqui o site fontsinthewild.com e eu vou ver algumas peças com fontes variadas. E aí eu já vou ficar com o meu olhar focado para as peças que têm fontes com serifa. Você também pode abrir aqui o site Google Fonts e aqui em categorias você vai deixar selecionada somente a categoria que você quer, que no caso é a serif. E ele vai mostrar aqui todas as fontes com serifa para você. Eu gosto de olhar aqui pelo site Fonts in the Wild porque ele te mostra aplicações reais aqui dessas fontes. E, inclusive, você pode filtrar somente pelas fontes do Google. E ele vai te mostrar as peças e vai dar também um link para você acessar aquele site e ver como que aquela fonte está se comportando na vida real, vamos dizer assim. E aí você também pode pegar ideias e referências para o seu design. Filtrando aqui por Free Fonts, ele vai mostrar fontes do Google e também outras fontes de outros repositórios que são gratuitas para você baixar. Algumas das fontes pagas aqui da Adobe Fonts, você consegue também baixar elas gratuitamente. Você não consegue baixar todas as variações da fonte, regular, italic, extra bold, semi bold. Geralmente você consegue baixar somente a regular, mas às vezes isso pode ser suficiente para você. Filtrando aqui pelas Free Fonts, eu cheguei até essa daqui. Me chamou a atenção essa peça aqui. E eu gostei aqui dessa fonte Domain, que está sendo utilizada para esse título. Eu acho que casa bastante ali com as ideias do nosso universo semântico. Essa fonte é uma fonte paga, mas eu consegui baixar uma versão gratuita dela, que foi essa aqui. Eu já baixei e instalei ela no meu computador. E como fonte para textos, eu escolhi essa aqui, Manrow, que é uma fonte sem serifa que eu costumo utilizar bastante e que está sendo utilizada aqui como o par da fonte principal que a gente escolheu, que é a Domain. Então também é legal abrir esses sites porque você vai ver como que as fontes estão sendo combinadas e isso pode te dar ideias. A última dica que eu dou é: faça um catálogo das fontes que você está usando, das fontes que você viu que dão um resultado legal. Separe elas por categoria, com serifa, sem serifa e assim por diante. E coloque aí nesse catálogo umas 20 fontes para você ter opções para escolher, para você não ficar usando sempre as mesmas fontes. No meu curso de criação de landing pages, eu mostro lá o catálogo que eu uso das fontes que eu mais utilizo, que eu mais gosto. Se você se interessou, dá uma olhada no link da descrição para saber mais detalhes. Quando você tem um catálogo maior, você consegue variar mais entre as fontes que você utiliza e você fica com opções mais limitadas ali para escolher, em vez de ter toda a internet, todas as bibliotecas de fontes para procurar. É o velho paradoxo da escolha. Quanto mais opções você tem, menor a chance de você escolher alguma coisa. Quanto menos opções você tem, maior a chance de você escolher alguma coisa. Mas só não faça um catálogo muito pequeno, tipo Pops e Montserrat para tudo, porque aí você não vai obter bons resultados com o seu design. Agora que você já sabe como escolher as suas fontes, você precisa saber como instalar elas dentro do WordPress e do Elementor. E para isso eu tenho esse tutorial que eu estou te indicando aqui do lado.